Agora então que vocês já definiram o seu problema, a sua pergunta problema, está na hora de escrever os objetivos, tá? Então nós temos os objetivos geral e os objetivos específicos. Vamos falar um pouquinho deles e vou tentar ajudar vocês na hora da redação desses objetivos. Os objetivos, eles vão ajudar você a responder a sua pergunta problema, né? Então, o objetivo geral, ele é diretamente ligado ao seu problema e os objetivos específicos, eles são fragmentos do objetivo geral que ajudam a responder a pergunta problema. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que quando a gente desenha bem os objetivos específicos principalmente, nós já vamos definindo como será o nosso instrumento de coleta de dados. Se a gente lá na frente decidir por fazer um questionário ou um roteiro, as perguntas dos objetivos específicos já ajudam no desenho desse material de coleta de dados, que será falado lá na frente. Então eu criei algumas perguntinhas que vão ajudar você a definir, a escrever os seus objetivos. Pega papel e caneta e responda essas perguntinhas por escrito, né, mais uma vez, que esses textos que você vai estar respondendo às perguntas vai ajudar na elaboração dos seus objetivos. Então, primeiro, que ou quais informações são necessárias para resolver o problema de estudo? Que informação você precisa para responder o seu problema? Tá? A pergunta problema. Quais são as variáveis que devem ser pesquisadas? Lembra que quando eu falei de problema, eu fui já mostrando para vocês que quando você lê o problema, você já tem uma ideia dos temas que serão abordados. E quando a gente está na área de ciências sociais, normalmente a gente está falando de um ser social. Então, quem será pesquisado? Quais são as características demográficas, comportamentais, sociais deste ser, deste público, tá? Então, já escrevam esses textos, respondam essas perguntas, né? E daí você vai ter aí elementos para escrever os seus objetivos. Eu também criei um grupo de palavras, né? Um grupo de verbos de ação que normalmente estão presentes na redação dos objetivos, tá? Então, quando a gente fala de objetivo, a gente está falando de uma ação. Então, a gente demanda de um verbo de ação. Quem são essas principais palavras, esses principais verbos que começam a redação dos objetivos? Vamos lá, a minha lista. Então, mensurar, verificar, compreender, demonstrar, diferenciar, relatar, averiguar, examinar, dimensionar, constatar, apontar, identificar. Não está ali, mas eu acabei de lembrar, comparar, né? São verbos que requerem estudos para serem respondidos e daí ajuda a você desenvolver. Eu separei ali o conhecer porque alguns autores, né, eu também concordo com essa posição, que para você identificar, apontar, mensurar, verificar, você vai precisar conhecer do assunto. Então eu não uso muito, não é muito frequente, né, não é muito valorizado o verbo conhecer para estudos científicos. Embora exista, tá? Algumas pessoas escrevem, não é assim um erro fatal, não vai comprometer o seu estudo. Mas lembre, né, para você chegar às outras ações, você vai ter que conhecer do assunto. Né? Quando você se propõe a fazer um estudo científico, conhecer é o princípio de tudo. Então, não é recomendado, não é muito valorizado a palavra conhecer nos objetivos. É proibido? Não, não é proibido. Não gosto da ideia de não deve, não pode, né? Mas não é aconselhável. Se puder evitar dessa palavra, evite, ok? Então, vamos ver isso na prática, ok? Como eu disse, o objetivo geral ele é diretamente ligado ao problema. E daí eu trouxe um problema que a gente já apresentou no vídeo anterior. Como jornais do sul do Brasil tratam
o tema responsabilidade social empresarial. Esse era o problema, veja lá que está com interrogação. Então, o objetivo geral deste estudo era detectar a forma como abordam o tema responsabilidade social empresarial jornais dos estados do sul do Brasil, publicados no mês de outubro de 2006. Então, esse estudo foi feito lá em 2006, né? E as alunas foram buscar como os jornais dos estados do sul tratavam o tema responsabilidade social. Então tá lá, né? Detectar, o verbo de ação, detectar a forma como o tema é tratado nos jornais naquele período, tá? Eu já falei, mas falo novamente, se alguém se interessar por esse estudo, ele está disponível, também está publicado já na internet, numa revista científica, é só colocar lá que também vocês vão achar. Mas vamos lá. Então esse é o objetivo geral. Pode ver que ele está diretamente ligado ao problema. Os objetivos específicos são as etapas que eu preciso concluir para atingir o objetivo geral, né? Foi o que eu falar. É mais ou menos a ideia de cortar o objetivo geral em objetivos menores, em subobjetivos. Então, quais eram os objetivos específicos daquele estudo, né? Então, o objetivo específico primeiro é verificar quais as principais ações de responsabilidade social praticadas pelas empresas. Depois, elas precisaram identificar os segmentos empresariais que se destacam como responsáveis socialmente e os que se apresentam não adeptos à responsabilidade social. E, por fim, depois que elas aprenderam, foi aquilo que eu falei, depois que elas conheceram esse panorama da responsabilidade social empresarial, essas alunas foram verificar a dimensão dada ao tema responsabilidade social empresarial pelos jornais, né? Nesse estudo eu lembro especificamente, elas foram medir por centímetros, né, a centimetragem, eu acho que é assim que fala, mas elas foram medir com uma régua mesmo qual era o tamanho dado para esse tema, responsabilidade social empresarial, nos jornais dos 3 estados do sul, tá? Então você vê que ela primeiro conheceu, né, sobre o assunto e daí depois, já abastecida desse conhecimento, foram medir nos jornais. Esse foi então os objetivos geral e específicos desse estudo. Vamos ver um outro? Esse aqui então tá lá o problema, né, um probleminha composto. Quais são as marcas de vestuário preferida pelos jovens de Tatuí? Quais são os motivos das escolhas? Então aqui ela buscou quais eram as marcas que os jovens que os jovens gostavam, né, os jovens dessa cidade, e quais foram os motivos dessa escolha, né? Então esse era o problema. E o objetivo geral, então, começa com o verbo de ação, lá, ó, entender o que a marca representa para os adolescentes, identificando quais fatores que realmente influenciam na decisão de compra do consumidor adolescente no município de Tatuí. Veja que aqui ela trabalha com 2 verbos de ação, tá? Então, primeiro, vamos aqui de novo, ó, entender o que a marca representa, é o primeiro objetivo. Identificar, tá aqui, identificar quais os fatores que realmente influenciam na decisão de compra, tá? Então você vê aí que a frase está mais composta, mas aí ela já apresenta 2 verbinhos, né, daqueles mais usados, 2 verbos mais usados, para definir o objetivo geral. Vamos ver os objetivos específicos desse estudo? Então aqui pequenininho está o objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Primeiro era verificar a importância da marca de vestuário para os consumidores adolescentes da cidade de Tatuí. Então, primeiro identificar a importância de cada marca. Determinar quais são as características de uma marca que atende os consumidores. Então, depois que ela conheceu a importância, quais características que tem essa marca para, né, ser importante? E depois analisar se as marcas para os adolescentes funcionam como um de seus
meios de expressão e formação de sua identidade. Então ela foi segregando aí o seu objetivo geral, nesses 3 objetivos específicos, e assim ela conseguiu responder ao problema que norteou todo o desenvolvimento do estudo. Veja aí, então, o objetivo geral, né, vem do problema, e o objetivo específico vem do objetivo geral. Por fim, eu sempre falo assim, escreveu os objetivos com o verbo de ação, né? Então, faça essa última pergunta para ter certeza se seus objetivos estão claros e funcionais, se eles realmente vão funcionar para o que ele se propõe. Ao término do seu estudo, quando todos os objetivos forem atingidos, será identificado o problema? Então, quando você conseguir atingir todos os seus objetivos, geral e específicos, você vai conseguir responder ao seu problema? Se sim, seus objetivos estão bem feitos. Se não, seus objetivos estão com problema, tá? Então, lembra, né? Se dedicou lá para fazer o problema, agora é hora de se dedicar a fazer os objetivos. Use um verbo de ação, redija isso e daí depois ao final verifica se seu problema será respondido na conclusão dos seus objetivos. Espero ter ajudado, estou à disposição. Gostou? Faz um curtir lá embaixo, dá um like, depois faz um comentário, pode deixar mensagem, perguntas, eu respondo e estou à disposição para as próximas etapas dos nossos estudos. Um abraço!